E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai estar realizando aqui mais uma atualização sobre o Bitcoin que vem aí andando de lado desde nossa última análise. Então agora eu vou estar mostrando para vocês aqui no gráfico o atual cenário que a gente se encontra. Então, indo aqui para o nosso gráfico, na qual a gente já vem acompanhando desde nossas últimas análises, a gente está aqui num processo corretivo, né, onde a gente já caiu aí mais de 50%. E até então, eu tinha comentado com vocês no último vídeo que a gente poderia estar iniciando uma possível recuperação caso a gente conseguisse superar essa região aqui, mais especificamente esse limiar de 69.900 dólares. Então, a gente está no gráfico aqui semanal. Se eu for aqui para um gráfico diário, a gente vai ter uma ideia melhor. A gente que estava mais ou menos nessa região aqui, né? A gente tinha claras possibilidades de poder continuar e realizar uma pernada de alta parecida como essa, né? Mas não ocorreu. Mas eu tinha deixado bem claro que a gente não poderia perder essa região aqui de 61.500 dólares. Se caso a gente perdesse ela, a gente teria fortes possibilidades de vir retestar mais ou menos aqui a região lá dos 59 mil dólares. Só que o preço acabou, praticamente depois da análise que eu tinha publicado aqui no YouTube, o preço acabou caindo, mas ele não perdeu o fundo. O preço até caiu, depois voltou com uma barra bem forte em seguida, mas o preço meio que ficou aqui se arrastando. Então a gente não conseguiu superar, até tentou aqui esboçar um possível rompimento. Eu estava assim bem confiante com essa segunda barra, né, aqui no dia 22 de julho. Mas essa terceira barra aqui acabou que dando a entender que, na minha opinião, a gente vai ver mais quedas aí nos próximos dias, né? Eu vou explicar para vocês ainda, mas a última análise ela ainda não está totalmente descartada, né? Porque a gente ainda não perdeu esses fundos aqui, né? Se você for perceber, até chegou agora a perder, né? Esses últimos fundos aqui, onde o preço tem rejeitado bastante. Mas para a gente poder confirmar, a gente agora teria que perder essa região aqui de 62.700 dólares. Então, quando essa barra fechar e caso, no caso amanhã, no fechamento da barra de amanhã, que ela no caso vai se abrir hoje às 9 horas, caso ela feche aqui abaixo, a gente sim realmente estaria confirmando, né, uma continuação aqui de toda essa queda que a gente teve, e a gente começaria a pensar mais para baixo agora. Mas por enquanto o preço está aí consolidado, né, tá andando de lado praticamente. Se eu for adicionar aqui as minhas médias, a gente vai entender mais ou menos o contexto, né, de como que a gente deve estar virando agora a probabilidade, né, para um cenário de queda, né. Então a gente tinha fortes possibilidades, né? Quando a gente acabou caindo aqui, em seguida o preço acabou realizando uma alta bem forte, né? Onde engoliu essa barra que a gente teve de queda, mas o preço começou aqui a andar de lado, né? Acabou que superando o que ficou bem acima aqui da nossa média de 50 períodos. E por isso que eu estava bem otimista, né? Porque eu esperava pelo menos aqui essas duas barras de indefinição, né? Para essa terceira barra aqui, ela ser de definição e de uma continuidade da alta, mas não ocorreu. Agora, se a gente for aqui para um gráfico de 4 horas, a gente vai entender o contexto, né, do porquê que a gente está num cenário aqui bem mais pessimista, né? Então, vou tirar aqui as nossas médias, né, para o gráfico não ficar tão poluído. E, cara, se a gente for observar, a gente tinha uma linha de tendência de alta, né? Que a gente estava se segurando mais ou menos por essa região. Praticamente um canalzinho de alta, né? Se a gente for pegar aqui, vai dar mais ou menos o mesmo contexto, né? Então, a gente acabou realizando o rompimento dela, e tudo o que indica essa alta que a gente está tendo agora, ela nada mais é do que um reteste nessa antiga região aqui de suporte, né? Onde o preço, apesar que está andando de lado, ele ficou preso aqui dentro desse canal, né? Dentro de uma região aqui de resistência. Então, por isso que a perca desse fundo aqui em torno de 62.600 dólares vai estar confirmando mais queda aí nos próximos dias. E a gente entra num contexto de lateralidade, né? Porque o preço praticamente só andando de lado, né? Então há uma probabilidade da gente vir retestar aqui novamente os 59 mil dólares. E caso a gente perca essas regiões aqui de 59 mil, a gente sim vai estar
dando continuidade e possivelmente buscando o próximo nível Fibonacci, que fica aqui em torno de 44 mil, mas isso obviamente é um cenário que não vai ocorrer do dia para a noite, né? Como eu falei, a gente precisa ainda dessa confirmação aqui em 62.600, né, para a gente olhar mais para baixo. Por enquanto, o preço ele segue encaixotado aqui dentro dessa lateralidade, né? A gente tem um canal lateral aqui e a gente pode ficar preso aí durante dias, semanas, talvez até meses, como andou ocorrendo aqui, né? Se a gente for observar aqui, a gente passou mais de 100 dias, né, aqui, preso dentro desse canalzinho de alta, até a gente conseguir realizar o rompimento e cair aí mais de 20% em poucos dias. No contexto geral, né, se a gente fosse pensar numa reversão, a gente teria que ver cenários, né? Vou dar uma limpada nesse gráfico, né? Tirar algumas informações, né? Que eu tinha deixado nas últimas análises, até para facilitar. Eu tinha traçado esses dois canais, né? Agora eu vou estar limpando o gráfico. Aqui a gente tem duas linhas de tendência, né? Eu praticamente não estou considerando essa linha de tendência porque ela já foi rompida. E ao que tudo indica, esse topo aqui foi um topo falso, então eu vou estar trazendo ela para cá, né? E vou estar desconsiderando esse topo que a gente teve. Eu começo a olhar mais para um cenário de uma possível cunha que a gente deva estar realizando aqui, né, que estaria mais ou menos nessa região, e o preço vai tender a ficar andando nessa região aqui até a gente conseguir realizar o rompimento para fazer uma correção aí mais forte nos próximos meses. É o que eu acredito, né? Pode ser que aconteça, mas enquanto a gente não vê o rompimento de regiões importantes de resistência, né, não há muito que a gente fazer, o negócio é aguardar. Eu não acredito que a gente vai chegar lá nos 44 mil, eu acho que tipo, tá todo mundo esperando esse momento, mas eu não acredito que a gente vai chegar lá, porque historicamente a gente nunca passou tanto, né, do último topo histórico que a gente formou. Então, para a gente chegar lá nos 44 mil, a gente está invadindo muito essa região aqui, coisa que não ocorreu tanto, né? Olha só, aqui quando a gente estava nos 20 mil, o tanto que ele chegou a superar, né? A gente estaria falando algo como mais ou menos aqui 11 mil dólares, né? Se a gente fosse comparar com essa situação aqui em 44 mil. Então, eu acredito que as baleias, né, os grandes investidores, eles gostam de buscar esses tipos de lateralidade, né, justamente para tirar a paciência de quem é investidor novo, né, que tipo não aguenta ver o mercado andando de lado e acaba realizando um prejuízo, já que são investidores que não têm tanto conhecimento, né, e acabam comprando em momentos onde o preço está em alta, num topo, né, e acabam, quando ocorre esse tipo de lateralização, acabam realizando o prejuízo. Então, uma forma também, né, a gente sabe que se o preço ele for buscar aquela região de 44 mil, vai ter um cagaço danado, né? Assim, pelo pessoal, o pessoal obviamente vai estar realizando prejuízo, e aquelas pessoas que já tinham vendido nessas regiões aqui desde lá do último topo histórico, né? Eles vão estar justamente recomprando. Então, nem em todo cenário a gente precisa de uma queda forte para que isso aconteça. Às vezes a própria lateralidade, né? Uma consolidação como essa aqui, onde o preço pode passar aqui meses, a gente estaria falando aqui de uma possibilidade do preço ficar aqui andando de lado até outubro de 26, então algo assim que tem que ter bastante paciência, e quem é novo no mercado, com certeza, se também já tiver com algum tipo de prejuízo, ele acaba que não aguentando, né? Até porque a maioria das pessoas entra com a mão muito pesada, né? Mais do que deve, ou até pegando um dinheiro que não deveria colocar no mercado, e o mercado basicamente fica andando de lado, ele precisa dessa grana e acaba realizando a liquidação, né? E a venda, assumindo o prejuízo aí. Então, isso aqui seria um cenário, né? Em caso da gente não for buscar essa região de 44 mil dólares. Mas também teria uma possibilidade de virmos aqui retestar novamente os 50 mil, né? Que seria um número fechadinho ali e tal. Mas, por enquanto, eu acredito que é isso. Fiquem observando aí o panorama geral aqui desse momento de indefinição, né? Que a gente tem essa linha de tendência aqui, né? Na qual vem servindo como suporte, que foi rompida e que a gente está deixando aqui dois candles de indefinição. Então, a probabilidade é que o terceiro agora venha como uma confirmação, né? Pelo menos é o que a gente espera. Se caso o preço conseguisse segurar nessa região
e daqui a pouco começar a empilhar candles e superar essa região aqui de $65.800, basicamente os $66.500, né? Aí a gente começa a buscar um reteste aqui na nossa linha de tendência de baixa, para quem sabe a gente realizar um movimento como esse daqui, né, onde a gente vai estar retestando mais uma vez, provavelmente que haja alguma briga aqui, né, o preço possa ficar um pouco consolidado, mas quando ele realizar o rompimento, a gente pode sonhar um pouco mais com o preço do Bitcoin indo lá nas alturas em torno de $80.000. Seria um cenário, obviamente. Mas, por enquanto, o cenário para mim ainda é bem pessimista e eu ainda ficaria de fora do mercado caso você seja um trader e não um holder, porque para quem está pensando no longo prazo, obviamente que o preço nessas regiões está com um baita desconto, né? 50%. Então, acredito que é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui abaixo, que isso vai estar me ajudando demais. E até o próximo vídeo. Falou!